Tá. Vamos agora para... Cadê o Marcelo? Não, o Marcelo Bessa, nosso advogado. E o nosso... Deve ter ficado. Vamos esperar outra. Espera aí, vamos esperar. Porque, pessoal, estamos Marcelo, aqui ao vivo. ficaram pra trás. Compartilha aí. Eu nem sei se eles sabem que é o menos dois. Eles estão vendo no outro elevador. Ah, estão aí. Tá gravando já. Tá gravando, tá ao vivo. Assim que chegar mais gente, aí eu ponho o Valdemar para dar uma palavrinha aqui. Compartilhe muito essa live, pessoal. Um momento histórico da nossa democracia, da nossa nação. Estamos aqui com o nosso presidente, o presidente do maior partido conservador da América Latina. Obrigado, Paulo. Podemos contar com Estamos 100%. juntos, estamos juntos. Olha, pessoal, eu tenho juntos. falado, a gente pode confiar no nosso presidente Jair Bolsonaro, podemos confiar nas Forças Armadas, podemos confiar no nosso herói aqui, Valdemar da Costa Neto. Obrigado, Paulo. Tá bom, tamo junto. Não, pra Tamo cá, junto. Chegando aqui na comitiva agora, Vamos lá. Valdemar, a partir de hoje, herói da direita. O pessoal vai colocar um quadro do relatório e a foto do Valdemar na sala, em homenagem à democracia, à nossa liberdade, né? Trabalhando aqui pela nossa nação. Tamo junto, Obrigado, presidente. Paulo. Tamo Chama junto. joia. Tamo Chama junto. joia. Obrigado. É isso aí. A gente sabia. Você é uma joia. Brasília, nosso presidente Valdemar. Um alô para Minas Gerais aí, presidente. Minas Gerais. Minas, aqui do meu lado esquerdo. Sou filho de mineiro. Pronto, tá no coração. Vamos lá. Vamos agora para a entrevista. Momento importante do nosso Brasil. Meu sinal. Vamos lá. Entra o meu sinal aí. Entra aí. Isso. Segundo andar? Segundo andar. Quem perder, por favor, o segundo andar. Segundo tá? andar. Segundo andar. Provavelmente vai cortar o sinal aqui. Se não cortar, Vou deixar pessoal. vocês vendo aqui. 7.500 pessoas aqui ao vivo, online. Estamos chegando na comitiva de imprensa, maior partido conservador do Brasil e da América Latina, entrando com um relatório agora no TSE, pedindo aí a transparência, né, da nossa votação. A gente quer saber onde está o nosso voto. Nesse momento tem metade da população do Brasil amando esse homem e metade odiando. Não, é 70% amando. 70%. Tem uma antessala. Tem que esperar o pessoal, peraí. Esperar na Esperar o Marcelo Bessa aí, o pessoal. Eu tenho que pôr o Marcelo e o Carlos no meu lado. Pô, fica junto de mim aqui, cara. Não se perde, por favor. Pessoal, um momento histórico aqui na República de Curitiba, direto do QG em Brasília, onde o partido, né, nosso presidente, a gente sempre falou que não ia ter negociação, a gente quer transparência e pela primeira vez a gente tem aí um presidente que respeita a nossa fé, a nossa família, a nossa liberdade. Estamos lutando junto aqui com o maior partido do Brasil, isso é histórico, pessoal. Isso nunca existiu, está acontecendo graças também à sua participação aí nos QGs em todo o Brasil. Pessoal que tomou chuva, amassou barro, pode ter certeza que o presidente, que o Valdemar, que as Forças Armadas, tem muita gente amassando barro e não podia estar aí, mas amassaram barros com a gente. Todos os deputados eleitos também estiveram conosco. A gente sabe que por questões legais não puderam estar com a gente, mas eles estavam presentes com a gente aí. Compartilhe bastante que já vai aparecer o relatório aí, tá bom? Vamos aí já. Todo mundo aí? Todo mundo aí. Com as câmeras, Tá. Aí já entramos aqui? Pede pegar o Espera aqui, nosso pessoal. É um momento histórico chegando aqui. Esperar o pessoal chegar. Eu tenho que pôr eles na mesa. Será que esse Magnífico. Cola comigo. Sim. Nesse momento, Nosso grande senador. 10.500 pessoas online aqui, Magno. Vem cá, Carlos. Vamos embora. Cavalaria chegando. Vamos lá. Isso. Coronel Almeida, veio que honrar com a sua presença a gente hoje. Multinei. Vamos lá? Ué. Só que só tem dois, só três. Marcelo. Jean, fica aqui do ladinho. Marcelo, você tem que sentar aqui.
Cavalaria. Bom, isso aqui. Momento histórico, pessoal. Momento histórico da nossa democracia. Compartilha aí, pessoal. Compartilha. Tudo bem, querido? Tudo bom? Nossa, vice-governador de Santa Catarina, eleita deputada federal. Magno, senta aqui. Jean, vem comigo, vem comigo. Vem no outro lado. Vocês que vocês. Com licença. Cortinho e o nosso líder. Momento histórico aqui, pessoal. Momento histórico. Compartilhe bastante que essa live, essa ação aqui do presidente vai mudar o país. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença de vocês e anunciar que estou aqui ao lado do engenheiro Carlos Rocha e do jurista Marcelo Bessa, advogado, ambos contratados pelo PL. Muitos de vocês devem estar se perguntando por que eu resolvi pedir um relatório sobre o processo eleitoral. Eu queria responder a essa indagação lembrando que foi o próprio Tribunal Superior Eleitoral, lá atrás, que nos deu essa incumbência, abrindo a possibilidade de que o PL e outros partidos pudessem ter acesso ao sistema da Justiça Eleitoral e às instalações do TSE. Quero dizer que nós estamos aqui hoje com uma única intenção: contribuir para o fortalecimento da democracia do nosso país. Nós temos a certeza que estamos fortalecendo a democracia, fortalecemos o Brasil. Eu quero dizer com toda humildade que nós do PL não somos especialistas em segurança de dados. Por isso fomos atrás de técnicos que fizessem esse trabalho para garantir a transparência do processo eleitoral. Até porque eu, Valdemar, fui eleito com urna eletrônica. As bancadas do PL foram eleitas com urna eletrônica. Então é natural que se peça um trabalho de fiscalização para que não fique nenhuma dúvida em relação ao nosso sistema eleitoral. Dessa forma, contratamos técnicos e especialistas em segurança de dados para poder discutir tecnicamente com os funcionários do TSE o que é salutar e saudável para a própria democracia. Então hoje será apresentado pelo engenheiro Carlos Rocha, que liderou esse estudo técnico e que irá comentar aqui para vocês alguns pontos que merecem ser observados. E eu confesso que fiquei surpreso. Repito, esse relatório não expressa a opinião do Partido Liberal, mas é o resultado de estudos elaborados por especialistas graduados em uma das universidades mais respeitadas do mundo e que, no nosso entendimento, deve ser analisado pelos especialistas do TSE, de forma que seja assegurada e resguardada a integridade do processo eleitoral, com o único intuito: fortalecer a democracia para fortalecer o Brasil. Com a palavra, o engenheiro Carlos Rocha. Boa tarde a todos. Muito obrigado aqui pela oportunidade de falar com vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que esse ano nós tivemos um avanço muito grande, liderado pelo TSE, na transparência eleitoral. E é um processo de avanço. Foi criada a Comissão de Transparência Eleitoral, o Observatório de Transparência Eleitoral,
E no dia 1º de agosto nós tivemos lá na primeira reunião do encontro das entidades fiscalizadoras. Naquele momento recebemos inclusive vários documentos, sendo que um dos documentos muito interessante, muito bem feito, é o glossário das eleições informatizadas de 2022. E nesse documento, então, estão descritas as funções dos diferentes arquivos que são gerados pela urna eletrônica. E agora, logo após o final do segundo turno, no dia seguinte, o TSE, numa ação de transparência extremamente positiva e de uma maneira pioneira, publicou os 3 arquivos no portal de resultados do TSE. E nesse portal, então, para cada sessão eleitoral aparecem 3 arquivos. O boletim de urna, cuja função é permitir às pessoas conhecerem os resultados de cada sessão e, eventualmente, fazerem testes na totalização. O segundo arquivo, que é o RDV, é o Registro Digital do Voto, que tem como fim, segundo o TSE, permitir uma eventual recontagem, um arquivo que registra todos os votos. E o terceiro arquivo, que o TSE nos liberou, foi o log da urna, que, segundo a orientação do TSE, é um elemento importante de auditoria para os partidos políticos e para as entidades fiscalizadoras. E o que aparece nesse log de urna é como se fosse um diário, né, de todas as atividades que cada urna eletrônica realiza desde a sua preparação no TRE até o final do segundo turno. Imaginem vocês um diário em que cada linha registra uma atividade. Então, para o registro de cada atividade no log de urna de cada equipamento, o programa que constrói esse log, ele lê 2 dados, 2 informações diretamente do hardware da urna. Ele lê, digamos assim, a estampa de tempo, que é data, hora, minuto, segundo, e também lê o número de série da urna, que é chamado no TSE de código de identificação da urna. E é muito importante que essas informações estejam todas corretas, porque são essas informações que garantem a associação daquela atividade, daquele registro de atividade com o hardware, com aquele equipamento físico que realizou aquela atividade. E é importante destacar o seguinte: o nosso trabalho técnico de engenheiros, a gente faz isso para outras organizações do setor privado, e quem audita constrói, quem audita procura sempre colaborar com a organização auditada, e no caso aqui, é nosso propósito contribuir com o aperfeiçoamento do sistema e ampliar a confiança, seja dos eleitores, seja dos candidatos, em todo o processo eleitoral. Então, esse é o nosso objetivo. E nessa linha, então, seguindo a orientação do TSE, fomos analisar os arquivos log de urna, que é esse elemento de auditoria que pela primeira vez foi divulgado junto com os boletins de urna. E como é que a gente fez isso? A gente foi buscar uma plataforma inteligente de dados, usamos também plataforma planilhas Excel, mas como as tabelas são muito grandes, foram construídas 2 grandes bases de dados, uma com todas as linhas de todos os boletins de urna, para fazer análise de registro de votos, e a outra tabela, uma grande tabela, com todas as linhas de todos os arquivos log de urna, de todas as urnas. São mais de 472 mil urnas. Ao montar essa tabela, aí surgiu uma ocorrência, que foi que nos chamou a atenção. Em alguns milhões, na realidade, em alguns bilhões de linhas, aparece apenas um número, que é um número inválido, ele está fora da faixa de numeração. Os códigos de identificação da urna, que são o número de série, eles vão até um valor de 2 milhões e pouco. E esse número que aparece lá é um número de 67 milhões e uns quebrados. Ora, buscamos diversas formas de encontrar mais informações, mas infelizmente ficou constatado nesse trabalho da equipe técnica que há 2 comportamentos diferentes. Um comportamento das urnas novas, né?
que são as urnas modelo UE 2020, que chegaram recentemente. São pouco menos de 193 mil urnas, está mais ou menos 40,8% de todas as urnas. E nessas urnas 2020, o arquivo é gerado da forma esperada. Então, em cada linha que registra cada atividade, aparece o código de identificação da urna correto, que permite associar, então, vincular aquela linha de registro de atividade à urna que realizou aquela atividade. Quando nós fomos analisar as urnas antigas, que são as urnas de modelos de UE 2009 até UE 2015, essas urnas têm pouco mais de 279 mil urnas, o que dá 59,2% do total das urnas. Nessas urnas, infelizmente, encontramos esse número inválido na quarta coluna do log. Esse é um indício muito forte, porque de falha, de mau funcionamento da urna, porque é impossível associar o registro de cada atividade ao hardware, ao equipamento físico que teria gerado aquela atividade. Isso, evidentemente, se tornou um problema, porque é muito desagradável ter esse indício de mau funcionamento, porque gera incerteza agora nos dados que são gerados por essas urnas. Por isso é que nós gostaríamos de interagir construtivamente com o TSE e avaliar com eles. Existe lá uma previsão na resolução que abre a fiscalização, que é para se fazer exatamente quando ocorre um evento extraordinário, se fazer uma verificação extraordinária após o pleito, e é isso que a gente espera fazer na sequência dessa descoberta. Um outro tema para finalizar é que surgiu uma outra ocorrência, que também é uma ocorrência importante, porque descobriu-se que existem urnas que travaram, assim como o nosso celular trava, assim como o computador trava, e quando acontece isso, a gente precisa muitas vezes desligar e ligar de novo. E isso aconteceu com urnas eletrônicas. Então, urnas travaram e foram desligadas no meio do período da votação, na chave, possivelmente o mesário fez esse desligamento, e foram religadas para que a urna voltasse a funcionar. Isso não seria um problema se não tivesse ocorrido uma violação do sigilo do ato de votar. Porque o que acontece é que, na hora que a urna trava, em diversos momentos isso aconteceu durante a votação de um eleitor, quando esse erro ocorre, a urna trava e aí registra no log uma linha de atividade com a mensagem de erro, mas que expõe os dados pessoais de eleitores de duas formas. Seja no nome completo do eleitor, em algumas ocasiões, em torno de 200 ocorrências, seja expondo o número do título de eleitor daquele eleitor que estava votando no momento em que a urna travou. Ora, esse ponto é um ponto muito sensível, porque o sigilo da votação e o sigilo do ato de votar é um direito constitucional. Então, na hora que a gente identifica uma ocorrência que viola o sigilo do ato de votar, esse é um tema que traz muita preocupação. Então, será muito importante trabalhar com os colegas do Tribunal Superior Eleitoral para averiguar o que poderá ter causado esse tipo de ocorrência. Mas o que na realidade, resulta dessas duas ocorrências, tem outros indícios e possivelmente aí o relatório técnico vai ser divulgado, vocês vão ver dados mais detalhados sobre a análise que foi feita. Mas a gente resolveu falar para vocês, nesse tempo curto, dessas duas ocorrências. Então, finalizando, uma ocorrência é em cada linha de registro da atividade e funcionamento da urna, em todas as urnas, modelos antigos, o código é inválido. Então, é impossível associar aquela atividade com a urna que realizou. Isso, então, é um indício muito forte de que há um problema nos programas. Esse problema pode ter diferentes causas,
o relatório entra nesse detalhe. E o outro ponto é essa ocorrência da violação do sigilo do ato de votar. Então, acho que esses são os dois pontos. Eu encerro aqui a minha observação. Quero cumprimentar aqui nosso líder no Senado, o Portinho. Quero cumprimentar também o Adineu, nosso líder na Câmara. Quero cumprimentar o Magno Malta. Nossos deputados estão aqui, vários deputados que vieram aqui. Gustavo, que veio aqui nos prestigiar, General Girão e muitos deputados, Luiz Lima. Quero agradecer a presença de todos. E quero passar a palavra agora para o advogado Marcelo Bessa. Boa tarde a todos. Eu vou tentar ser bem breve para explicar as razões jurídicas. Estão vendo melhor? Ok. Vou tentar ser bem breve para explicar as razões jurídicas que levaram o Partido Liberal a ingressar com esse pedido perante o Tribunal Superior Eleitoral. Em razão desse relatório técnico gerado pela equipe que foi contratada pelo Partido Liberal para auxiliar no trabalho de fiscalização do sistema eleitoral e do processo eleitoral, o que é, inclusive, uma missão institucional de todos os partidos políticos, até por causa da legislação e da resolução 23173 do Tribunal Superior Eleitoral, esse relatório gerado apontou inconsistências nas urnas fabricadas anteriormente ao ano de 2020. Essas inconsistências são recorrentes em todas estas urnas. Com relação às urnas fabricadas em 2020, essas inconsistências não existem. Segundo foi apurado pela nossa área técnica contratada, essas inconsistências não permitem atestar o resultado ou que aquelas urnas efetivamente registraram o resultado eleitoral ou a vontade do eleitor. Isso não quer dizer que ocorreu uma fraude, mas é uma possibilidade de fragilidade que leva a que não se tenha certeza, segundo foi apurado pela nossa área técnica, de que aquelas urnas tenham credibilidade o suficiente para atestar aquela votação. E o que aconteceu também foi isso, um dado relevante técnico, que levou ao Partido Liberal a essa. O que levou o Partido Liberal a essa decisão foi que nesses erros que são recorrentes nessas urnas de 2000, de fabricação anteriores a 2020, que nessas urnas o resultado eleitoral aponta a vitória de um determinado candidato, o candidato Lula, num percentual de 52% contra 47% do candidato Bolsonaro. Por outro lado, nas urnas novas, em que é possível a certificação plena do resultado eleitoral, segundo a nossa área técnica, segundo o relatório que nos foi enviado, esse resultado é diferente. Nesse caso, o candidato Bolsonaro teria 51%, cerca de 50, pouco mais de 51% dos votos, e o candidato Lula teria 48,95% dos votos. Há, então, dentro de um dado objetivo, uma discrepância de resultados que, então, com base na resolução do próprio Tribunal Superior Eleitoral, fizemos uma representação para que o Tribunal Superior Eleitoral instaure e aprofunde um estudo para verificação da existência desse mau funcionamento e, em verificando que efetivamente houve esse mau funcionamento, que daí aplique as consequências legais que entender necessárias. Então, o que o Partido Liberal fez foi apontar as inconsistências, segundo o que foi apurado pela nossa área técnica, e essas inconsistências, como elas levam resultados discrepantes, e esta é a função de qualquer partido político no processo de fiscalização, o partido levou a
esses fatos ao Tribunal Superior Eleitoral e pediu as providências legais daí decorrentes. Marcelo, eu quero agradecer a atenção de todos, agradecer a atenção de todos, e agora o Altineu vai dar entrevista para vocês aí que vocês precisarem. O Altineu Cortez, nosso líder na casa. Boa tarde a todos. Encerrando. Tudo bem? Vamos embora aqui. Vem cá. Passar aqui. Só para ele verificar. Está dentro do site, é só você pegar lá. Presidente, por que vocês só estão pedindo a anulação do segundo turno? Eu não pude abrir, não vai dar atenção. Presidente. A Fernanda está aí. Presidente, Valdemar, temos 35 mil pessoas aqui online na República de Curitiba. Mande uma palavra aí de conforto para todo esse pessoal que está... Olha, foi tudo apurado, tudo levantado, com as urnas, conforme os nossos técnicos. Os nossos técnicos apuraram todas as urnas que estão identificadas, o Bolsonaro ganha a eleição, por 1 milhão de votos de diferença. Nas que não estão identificadas, que nós não podemos considerar, o Lula ganha a eleição. Então, quer dizer, isso é para o TSE apurar e verificar aonde está o erro e como vai solucionar essa questão. Presidente, só uma tá última aqui, coisa, todo o presidente. Nordeste. Olha só, quem está se manifestando, nas ruas, a gente foi chamado de bandidos, de golpistas. Esse relatório hoje mostra que a gente tinha razão. Patriotismo, o pessoal patriota que foi se manifestar, tinha razão de forma pacífica e ordeira. Então, tinha razão de se manifestar, é isso? Lógico, não era o que se encontrava, não era o que a gente imaginava. Mas, diante desses fatos, eu não tinha como deixar de levar o assunto para o Tribunal Superior Eleitoral. Porque são fatos, é soma, é número. Então, foi colocado, muito bem colocado pelo Carlos Rocha e pelo nosso advogado, Marcelo Bessa, que deu detalhes de números e percentuais da diferença de cada um. Presidente, quero parabenizar sua coragem e sua determinação, porque tem mais de 30 mil pessoas aqui na minha live, que no nosso entendimento, quando o técnico diz que as urnas antes de 2020, elas trazem um resultado a favor do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, e a partir de 2020, onde não mostra inconsistência, há uma vitória então do candidato Jair Bolsonaro. Implica dizer que não tivemos 2 turnos, nós tivemos 2 eleições distintas. Uma primeira, que o Lula ganha com as urnas onde há inconsistência, e há uma segunda eleição onde as urnas têm consistência, onde não se detecta qualquer tipo de erro, onde tem verificação e não se acha inconsistência na verificação, onde vence o candidato Jair Bolsonaro. Então, quando o colega dizia aqui, perguntava, as pessoas que estão tomando providências às margens da lei com relação às pessoas que estão na rua, pacificamente, ordeiramente, se manifestando e até agora atingindo as crianças, que é uma área que me cria muita indignação, porque levar criança para marcha gay, levar criança, as crianças que são abusadas no tráfico, ninguém vai lá, levar criança para ver bloqueio de MST invadindo o Supremo com criança junto, invadindo a Câmara com criança junto, tá tudo certo. Mas as crianças que pacificamente, inclusive as minhas netas e tantas outras crianças que estão na rua, eles agora querem a providência de um conselho tutelar que eu quero defender, um conselho tutelar que sofre nos municípios porque não tem estrutura, e a estrutura tem que ser dada pelo prefeito, não tem carro, não tem telefone, não tem nada, não tem polícia para andar com o conselho tutelar, para correr atrás de uma criança que está sendo abusada ou violentada. Como que esse conselho tutelar vai entrar no meio de uma grande manifestação para tomar as crianças dos seus pais? A minha pergunta é, para levar para onde? Então eu estou esticando um argumento que ficou claro em 2 pontos ali, e muito bem colocado e educado pelo técnico. Na verdade, temos inconsistência nas urnas até 2020, onde vence o candidato do PT,
onde há inconsistência, e temos a partir de 2020, onde não há inconsistência, onde vence o candidato Jair Bolsonaro. eleição E a imprensa, na auditada, Bolsonaro vence. São E duas ali eleições, e a imprensa pedindo, a imprensa pedindo o que o partido vai fazer. Não, o partido está fazendo. Ele está questionando, ele está colocando em cima da mesa as suas proposições e questionamentos, e quem tem que responder é o TSE para a sociedade brasileira. Dentro das 4 linhas, estamos obedecendo rigorosamente o partido e não PL. tentar criminalizar uma movimentação ordeira, pacífica, ancorada na muralha da Constituição, no artigo 5º, ancorada na Lei 4.373, não é? Nós não podemos esquecer que ordeiramente esse povo está na rua e não são criminosos, viu? Quero afirmar para os senhores, não são bandidos, quero afirmar para os senhores, e acho que essa coletiva aqui dá uma certa claridade, o porquê dessa inquietação, não tão somente do Partido Liberal, mas do povo brasileiro conservador que viu esse processo acontecer dessa forma. Senador, isso pode derrubar governos de outros países também? Dentro desse mesmo lógico? Derrubar outros governos que se elegeram também com essa mesma margem, com o mesmo processo eleitoral? Não, tem um país aí que a margem eleitoral foi a mesma do Brasil. Igual, assim, Maduro e esqueci o nome dele. Gustavo? Capriles. Não, é o menino da Venezuela. O Guaidó, os números são os mesmos. Não estou aqui fazendo acusação a ninguém, mas os números são os mesmos. Mas o fato é dessa colocação que foi feita aqui agora. Nós tivemos 2 eleições. Uma com as urnas velhas, de 2020 para trás, onde acontecem as inconsistências, então você teve uma eleição. A que não tem consistência, a partir de 2020, vence Jair Bolsonaro. Então não tivemos 2 turnos, nós tivemos 2 eleições. Não, e queremos transparência, O que a gente espera agora é que tenha uma providência por parte do Tribunal Superior Eleitoral, porque precisamos de transparência. A população brasileira está nas ruas há 23 dias exigindo transparência. A segunda é a seguinte: os policiais que estão recebendo ordem para atacar, para prender, para algemar os manifestantes patrióticos, não tem que cumprir ordem absurda. Isso é uma ordem absurda. Ordem absurda não se cumpre, se questiona, porque senão passa a ser corresponsável. Então é lamentável que a gente esteja vivendo essa parte. E todos nós do Brasil, eu como cidadão, não como deputado federal eleito, todos nós confiamos nas nossas Forças Armadas. Então é exatamente a última barreira, é a última chance que nós temos. É exatamente as Forças Armadas fazer cumprir verdadeiramente para que se tenha uma eleição limpa. É isso que a gente pede somente. O que se espera a partir de agora, meu Deus? Transparência. Tinha um jurista norte-americano que dizia: pela soberba e pela prepotência de um ministro que se acha Deus, com letra minúscula, e todo o povo está conflagrado. Não é por não aceitar o resultado da eleição, é por não saber se o seu voto foi computado. Todas essas dúvidas poderiam já ter sido sanadas. No momento em que houve aquela live do argentino, ao invés de dizer não sei, simplesmente cala a boca, tira do ar o site, poderia ter muito bem trazido os técnicos com a mesma rapidez com que vieram dizer que não era para ter voto impresso, poderiam ter vindo e dito: olha, isso aqui é assim, assim, assado. Não, simplesmente cala a boca. Quem é que vai dizer agora perdeu o Mané? Exatamente. Quem vai dizer perdeu o Mané? Então o que eu tenho dito é o seguinte: se comportaram da forma como aquele cara que chega em casa com batom no colarinho, cheirando álcool, perfume diferente, a esposa diz: e aí, o que você tem a explicar? Ele não tem explicação, manda calar a boca e vai deitar. Ela que estava com dúvida passa a ter certeza. É assim que se comporta o povo brasileiro. Precisamos de uma resposta séria pelo TSE, né? Deputada agora por Santa Catarina. Fala, vice-governadora, nossa amiga também. Diga para nós o que você enxerga disso tudo e se você acha que, agindo assim, a institucionalidade está continuando convocando as pessoas para a rua sem responder, censurando e tentando calar todo mundo. Bem, as evidências foram colocadas, né? Vale lembrar que o nosso voto é secreto, mas a eleição tem que ser pública, auditável, tem que ser... Inclusive o TSE chamou, né, diversas instituições para que fiscalizassem o processo eleitoral, e é isso que está acontecendo. A gente está apontando evidências, o partido está apontando evidências hoje, estão trazendo à luz, e isso faz parte, como bem foi falado aqui, faz parte da evolução do processo eleitoral, que é o anseio de todos nós para que a gente tenha efetividade e segurança nas nossas eleições, e a gente espera que o TSE aprecie
o que foi apresentado hoje por técnicos, não é coisa da minha cabeça, não é coisa da cabeça de nenhum de nós aqui, são evidências por técnicos contratados, auditores contratados, para checar o processo, e a gente espera que o TSE, sem muitas delongas, né, a gente espera que o TSE responda no prazo solicitado. Exatamente. Inclusive a legislação eleitoral fala na necessidade de, quando necessário, fazer a nova recontagem de votos, né? Então, no momento que apreciarem, e a gente espera ansiosamente por isso, o povo brasileiro está de pé, né? Levantando, fiscalizando, observando o que está acontecendo no nosso país, e essa atitude do povo brasileiro, independente, é o povo que está na rua, fiscalizando, que é um direito que assiste a todos nós como cidadãos, e é determinante para que a gente tenha lisura, para que a gente tenha verdade no pleito eleitoral, e a gente espera essa resposta do TSE o quanto antes desses elementos que foram apresentados governadora. hoje. Daniela, que nossa amiga de longa data aqui da República de Curitiba, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Vice-governadora de Santa Catarina e a deputada eleita também, deputada federal, agora representando. E eu tenho falado, Daniela, lá do QG, das manifestações, que os deputados, por questão legal ou por censura, não podem estar conosco, mas eles estão lá, sim, amassando barro com a gente. Se pudessem, todos estariam lá. A gente sabe que a bancada que a gente elegeu não é traída. O que se espera do TSE nesse momento, e qual a palavra para o pessoal que está se manifestando, que a gente foi tratado como bandido, como golpistas, e hoje esse relatório prova que a gente estava certo, que a gente tinha razão, né, Daniela? E para começo de história, né, Paulo, parabéns pelo trabalho de vocês, né, que tem mantido o povo brasileiro vigilante. Eu acho que o preço da liberdade é a eterna vigilância, e são duas situações diferentes. O povo na rua é um movimento genuinamente do povo. É o povo que quer estar lá, dizendo que está vigilante, que está prestando atenção no que está acontecendo no nosso país, e que não vai deixar barato, não vai deixar ser enganado ou deixar passar evidências tão importantes como essas que foi encontrado. E o partido, nós, advogados do partido, estão fazendo a sua parte, estão buscando elementos fundamentados, fundamentos técnicos, jurídicos, elementos que a gente possa questionar formalmente o resultado dessa eleição. E a gente espera, assim, primeiro eu quero parabenizar todo o povo que está vigilante, que está mostrando o amor que tem por esse país e que está prestando atenção em tudo que está acontecendo. E essa ação de vocês é determinante para o futuro do nosso país. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Nesse momento, vocês me representam enquanto cidadã, e a gente está aqui fazendo a nossa parte, levando à justiça, levando aos tribunais os elementos que nós temos para questionar a lisura do processo eleitoral, eventuais falhas, apurar eventuais falhas, aperfeiçoar o processo eleitoral e chegar no resultado verdadeiro. Então, gente, cada um fazendo a sua parte e todos juntos pelo nosso país. Um grande abraço a todos. E não esqueçam da nossa deputada Daniela Rainer. Quais são as suas redes sociais para o pessoal seguir, Daniela? É @Daniela Rainer. Me sigam lá, vai ser um prazer ter vocês com a gente lá, e contem comigo para o que der e vier. Quero representar Santa Catarina, mas hoje a gente não está lutando só pelos nossos estados, a gente está lutando pelo nosso país inteiro. Então, contem comigo. Um grande abraço a todos aí. Obrigado. Fiquem com Deus e vamos em frente. Não tenho dúvida que tu fará um grande trabalho. Precisamos de pessoas como você aqui, Daniela. Obrigada, Paulo, querido. Obrigada. Não há necessidade de censura. Você precisa assegurar que aquela... Com licença. O senhor pode falar aqui? Não. Temos mais de 30 mil pessoas aqui. Pode falar alguma coisa ou não? Eu posso repetir o que falei, mas basicamente nós estamos fazendo um trabalho técnico. Esse trabalho foi entregue ao PL para contribuir para o aperfeiçoamento das urnas. As informações estão lá no relatório que eu acho que foi divulgado. E a gente espera agora que a gente possa contribuir com os colegas do TSE para verificar o que foi que aconteceu. Eu quero agradecer também, esse pessoal que fez... Carlos Rocha, né? Fez um trabalho fantástico, um trabalho técnico. Enquanto a gente estava aí amassando barro no QG, na frente dos quartéis, tomando chuva, eles estavam trabalhando. Então fica o nosso agradecimento, o reconhecimento do povo brasileiro. Isso é um trabalho de engenheiro técnico, trabalho. Não, mas obrigado por ter feito. Eu fiquei para trás, eu preciso ir lá. Tá bom, eu vou obrigado. te mandar um e-mail. Eu vou te mandar. Bracarense, vem cá, Bracarense.
nosso amigo. Tudo bem? Lá do Espírito Santo, Darcio Bracarense. Entre lá, Darcio.Bracarense, mas tem que digitar o nome todo, é um nome difícil, porque eu tô no shadow ban do Instagram. Eles estão me bloqueando de tudo quanto é jeito. E qual a expectativa agora? Bem, tá bom. A expectativa é a seguinte: agora a gente já sabe que a gente não tem um Estado de Direito, que a gente não vive em democracia. A gente já sabe que a gente está vivendo um processo de degradação civilizatória, a verdade é essa. Então, agora nós vamos descobrir se há alguma chance de reconstituição do Estado de Direito ou se a gente vai entrar na barbárie generalizada e se, infelizmente, a gente vai ter que entrar num processo de resistência democrática, porque nós somos democráticos e civilizados, esperando uma reação antidemocrática e violenta da parte deles. Eu não canso de falar, Darcio, eu estou acompanhando o pessoal do QG, pessoal com as mãos calejadas, pessoal trabalhador, pessoal do agro, sendo tratado pela imprensa como bandido. Por muita gente, como bandidos, como vagabundos. Não vai longe não, só vou dar um exemplo para vocês. Pensem comigo. Por conta de um áudio vazado, 29 subprocuradores gerais da República, que me processem, 29 subprocuradores gerais da República se juntaram, o cargo máximo do MPF, se juntaram para poder denunciar o Sérgio Reis e pedir que a Polícia Federal fosse na casa dele. Igual, um áudio também vazou de um traficante do PCC falando de diálogo cabuloso com os próceres do PT. Quantos procuradores gerais se juntaram para poder pedir investigação de liderança do PT? Não, é verdade. É simples. Então, a cada dia que passa, existem sinais mais claros de que quem manda nesse país é o narcotráfico. Um sistema que trata bandido como excelência e trata trabalhador como bandido. Né? É isso. Infelizmente. Um abraço. Senador, grande senador Magno Malta, que encerrando a live, um dia histórico, né? Uma celebração da democracia. E o que a gente espera agora do TSE? Não, aqui eles respondam. Porque, na verdade, na resolução, ou portaria, não sei o que é, eles colocam lá que os partidos, né, e qualquer outro tipo de entidade está dentro do seu direito legal de fazer questionamento. E o partido está no seu direito de fazer questionamento e foi buscar em fontes de pessoas preparadas, né, que conhecem tecnicamente a matéria e que faz essa distinção entre as urnas de antes de 2020 e depois de 2020. E aí, para nós, fica muito claro que não são dois turnos de eleição. Aconteceram duas eleições. Uma eleição com as urnas antes de 2020 e outra eleição com as urnas depois de 2020. Onde tem inconsistência, vence o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Onde não há inconsistência, não foi encontrado, vence o senhor Jair Messias Bolsonaro. De maneira que quem tem que explicar agora e responder é o TSE. E ele que colocou de maneira muito aberta, e aí dá parabéns por essa resolução, que nós tenhamos a possibilidade também de dar parabéns, de ter recebido, não recebido na quinta e jogado na sexta, mas que tudo seja analisado de forma muito respeitosa e profunda, para que esse povo brasileiro que está nas ruas de forma ancorado nessa muralha que é a Constituição brasileira, que para nós ainda existe, nós não estamos à margem dela, nós estamos respeitando a Lei 4.737, que dá todos, é a própria fotografia dos direitos do povo que está na rua, que deve ser respeitado. Eu encerro dizendo aos policiais, aquelas pessoas que estão sendo concitadas, né, por uma ordem, aí prender as pessoas, aí retirar as pessoas, e é o Conselho Tutelar, que é tão maltratado, que não é devidamente respeitado pelas autoridades locais e municipais, que não dispõe de qualquer tipo de estrutura para poder fazer bem o seu trabalho, agora recebeu essa bomba em cima de si, e eu sou solidário a vocês, de entrar na manifestação e tomar crianças dos pais. E levar para onde? Para a casa do conselheiro? Levar para onde? Para a cadeia, senhores? Levar para onde? Para a penitenciária? Também não vai caber na penitenciária. Isso é uma coisa que chega a ser cínico. Desculpe, chega a ser cínico. Então o povo está ancorado na Constituição, o povo está ancorado na muralha da Constituição, que para nós ainda existe, e nós não queremos margeá-la. Nós queremos que ela seja seguida. Então peço aos senhores policiais que têm família, você que tem filho, você que tem neto, você que ama esse país, que não aceite prestar um serviço desse, né, que só denigre a corporação, só denigre a instituição de forma a não resolver. O povo está pacífico, o povo só quer realmente transparência, e essa colocação feita, essa coletiva dada pelo partido, com um técnico absolutamente preparado e um advogado atendendo
pré-requisitos colocados, aliás, quesitos colocados pelo próprio TSE, que foi um evento absolutamente importante para o Brasil e para todos nós, e nós esperamos que esse evento e esse questionamento seja profundamente olhado e com muito respeito pelo TSE. Obrigado, senador. O Senado não é o mesmo sem você. Parabéns pela sua reeleição. Estamos de volta. Vamos lá. Um abraço. Pessoal, resumindo aqui a coletiva de imprensa no PL, com o inquérito, as investigações, onde há inconsistências nas urnas, Lula ganha. Onde não tem inconsistências, quem ganha é o Bolsonaro. Então esperamos realmente uma resposta firme, rápida, justa e honesta. E acima de tudo, esse relatório é um salvo-conduto para todo manifestante que esteve na frente dos quartéis até agora. A gente tinha razão. Cada um de vocês estava certo de estar se manifestando, de estar se posicionando e de não acreditar realmente no resultado limpo das eleições. O Brasil está de parabéns, é uma semana histórica, estamos aqui, vamos continuar mobilizados, é muito importante que a mobilização continue, mais do que nunca, esta é a semana mais importante que a gente tem que estar na frente dos quartéis juntos e protegidos, em segurança pelos quartéis lá. Então é fundamental que a gente continue mobilizados, a guerra só começou, esperamos realmente que a gente tenha e seja reconhecido. Eu quero saber onde está o meu voto, espero que logo, logo a gente tenha uma resposta positiva por parte do TSE também. Abraço. Vou ver aqui, tem um... Pode falar? Eu não te conheço. Sou antidemocrático. Bandido, que é o grande deputado. Gostou do resultado dessa reunião aí, dessa coletiva? Foi fantástico. Fantástico. Né? Parece olha, que teve duas eleições, né? Uma urna que não tem como saber o que aconteceu, que dá a vitória pro Lula, e as urnas que são transparentes. E para variar, o que é incrível é que qualquer erro nas pesquisas eleitorais dá a favor do Lula. O erro é só contra a gente. Sempre as urnas a mesma coisa. É coincidência. De acordo com as pesquisas, o Lula teria ganhado no primeiro turno, né? Pois é verdade. Então, só dá erro contra a gente. Gaia, diga. Qual o seu recado para todos esses patriotas que foram chamados de bandidos, vagabundos, que desde há 22 dias estão na frente dos quartéis, tomando chuva, amassando barro, pais de família, senhoras, senhores, trabalhadores, pessoal com mão calejada, a gente foi tratado como bandido, e agora vem esse relatório do partido, contestando o resultado das eleições, confirmando que a gente estava certo, que a gente tinha razão. Mande um recado. Vocês são os verdadeiros heróis hoje. O último resquício de esperança que nós temos no nosso Brasil é por causa do povo. O cidadão comum, a Maria, o João, o Zé, o Chico, que pagam suas contas, trabalham 12 horas por dia, estão retirando tempo da sua vida, se colocando em risco, inclusive, debaixo de sol, chuva e frio, para defender o nosso país, que não desistiram, que sabem, que são esclarecidos, inclusive, que sabem que algo muito errado está acontecendo no nosso país e que a gente tem que ir para as ruas sim para proteger o futuro dos nossos filhos. Vocês são os verdadeiros heróis. E por isso que eu fico indignado quando eu vejo a imprensa e o judiciário querendo colocar aquele rótulo de antidemocráticos, fascistas, nazistas, golpistas, sendo que, na verdade, vocês estão nas ruas pedindo por democracia, pedindo por liberdade de expressão, pedindo por uma Constituição que seja respeitada. De forma pacífica. E de forma pacífica, diga-se de passagem. Então as coisas estão tão invertidas no Brasil que hoje os heróis que se arriscam pedindo respeito, Constituição, liberdade, são tratados pela imprensa e pelo judiciário como os criminosos. E os criminosos que deveriam estar presos são colocados na presidência. E olha a desonestidade da imprensa. A CNN coloca agora como manchete que Bolsonaro pede impugnação das eleições. Não é nada disso. Não foi nada disso que aconteceu. Então essa imprensa desonesta brasileira também, que faz parte do sistema, né, é que a gente está derrubando, a gente vai derrubar todo, tanto o sistema, né, sistema corrupto e desonesto no Brasil vai cair com a verdade. Eles não passarão. Não passarão, com certeza. Vamos? Opa, pessoal, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o nosso presidente, que Deus abençoe o presidente do partido, Valdemar, que fez um trabalho brilhante, todos os técnicos, todos os patriotas brasileiros, nós estamos de parabéns. Cada pessoa que está na frente dos quartéis há 22 dias celebrando pode bater a mão no peito e falar, eu estava certo, eu tinha razão. Todos os familiares que ficaram nas suas casas para que outros estivessem aqui também, que Deus abençoe todos vocês. A gente estava certo, vamos continuar nos manifestando,
Vamos continuar lutando pelo nosso Brasil, não vamos entregar o nosso país para bandido, a nossa bandeira jamais será vermelha. Estamos lutando por nossa liberdade, pela democracia, estamos lutando pelo futuro dos nossos filhos. Que Deus abençoe todos vocês, compartilhe esta live, o Brasil precisa saber a verdade. E logo, logo esperamos mais novidades e vamos continuar acompanhando na República de Curitiba e transmitindo todos os detalhes dos próximos passos, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Obrigado a todos.